Oi amigos, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Amanda e esse vídeo não é destinado a falar sobre estudo, a falar sobre nota, a falar sobre rotina de vestibulanda. Esse vídeo é destinado a esse feriado em que nós estamos. Eu não sei se vocês sabem, mas há um tempo atrás eu fazia parte de um projeto na igreja que nós íamos visitar as pessoas nos hospitais e falar de Jesus para elas, lembrar elas de que existe um Criador que está lá por elas, que se importa com elas. E eu já tentei gravar esse vídeo umas 500 vezes e não sai. Então, o que eu vou fazer é falar aqui o que nós falamos nos hospitais e eu espero que toque o coração de alguém. Talvez você já conheça a história de Jesus, mas talvez você não conheça, talvez você só conheça a parte de que Jesus era um homem que morreu numa cruz, que dizia ser o Salvador, e eu preciso te contar que ele é o Salvador. Bom, desde o princípio, Deus criou o mundo e ele queria ter uma relação de intimidade com o homem. A Bíblia fala que quando Deus criou o homem e a mulher, ele descia para caminhar com eles, ele descia para conversar com eles pessoalmente. E isso é uma coisa muito grande, porque ele não precisava disso. É só você olhar para a Terra e pensar, putz, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E mesmo assim, ele trouxe a própria presença dele, que é muito maior do que todas as maravilhas da Terra, para caminhar do ladinho do homem, para conversar com o homem, para saber quais eram as decepções do homem, quais eram os sentimentos do homem. E isso é muito grande se você for pensar. Por exemplo, um exemplo bobo é o homem reclamando que choveu muito na noite anterior. Deus se importava com isso, sabe? Deus descia para conversar e ouvia o homem falar sobre isso. E a partir do momento em que houve o pecado, em que o homem questionou a suprema sabedoria de Deus e o supremo amor de Deus, de que ele estava realmente falando a verdade e cuidando de todos nós, houve uma separação. Houve um rompimento dessa relação de intimidade, porque onde há dúvida, não há certeza. E onde não há certeza de um sentimento, não há certeza da confiança, não existe uma relação intrínseca ali. E as coisas foram se desenvolvendo. Deus não deixou de cuidar do homem depois que ele pecou. Pode ver que a Bíblia, ela continua e tem muitas páginas falando do cuidado de Deus com outros homens, mesmo depois deles já nascerem com o pecado. Nos últimos profetas que nós vemos no Antigo Testamento, a gente vê eles falando sobre um Salvador que desceria e nos uniria novamente com Deus. E Jesus desceu, e foi assim uma coisa muito curiosa você pensar que eu sei que existem várias pessoas que não acreditam nisso, que questionam, mas Jesus nasceu na Virgem e ele nasceu justamente para mostrar a soberania de Deus, de que Deus pode fazer coisas que não tem explicação, que não tem essa coisa assim de na biologia a gente aprende que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide e isso pode acontecer isso a partir da relação sexual, a não ser que você seja uma esponja e faça brotamento. Mas Deus, ele usa essas situações para mostrar a sua soberania, para mostrar que existem coisas que nós não conseguimos explicar, sabe? Mas que existem, que são reais. E ele nasceu, é muito legal as passagens que contam que desde pequeno ele já questionava algumas coisas da época, ele já pregava para os grandes mestres e ele se submeteu a ser batizado e a ter o Espírito Santo descendo sobre ele, porque era tudo da forma como o Pai queria. E aí ele viveu, ele simplesmente viveu e a própria realidade dele, a própria existência dele, de quem ele era, começou a atrair pessoas, porque ele não precisava provar que ele era um grande senhor, que ele era uma pessoa que iria salvar a todos. As pessoas sentiam isso, as pessoas viam que ele podia curar, que ele podia salvar, que ele tinha algo de especial, sabe? E ele atraía multidões não só porque ele falava coisas boas, porque ele falava de redenção aos pecadores, porque ele salvou a prostituta, não só por isso, mas porque ele era algo que de fato era diferente para todos, sabe? Ele fugiu daquela coisa
da religião restrita, sabe? Da religião que somente tais pessoas podem participar. Ele viveu pregando a verdade, sabe? E essa verdade atraiu as pessoas. Então é isso que eu quero dizer quando eu digo que Jesus, ele não precisa provar para as pessoas que ele é bom, porque ele atraiu as pessoas há muito tempo atrás. E por ele atrair as pessoas com essa verdade, com a libertação, de que as pessoas poderiam ter uma ligação direta com Deus, ele foi crucificado. Ele foi crucificado por trazer a verdade, por ameaçar as crianças da época. E você pode me perguntar, poxa vida, Amanda, mas ele só pregou o amor, ele só pregou a verdade, e mesmo assim ele foi crucificado, que dó. A gente não precisa ter dó de Cristo, porque ele desceu sabendo que ele seria crucificado. Ele desceu sabendo que ele seria crucificado por nos libertar em nosso lugar, sabe? Aquela cruz, mesmo que não ela em si, mas ela era para nós. Essa condenação, essa morte, o salário do pecado que vai nos levar até a morte, até o fim e um sofrimento eterno, ela era para nós. E ele morreu no nosso lugar não apenas para que nós pudéssemos ser conectados com Deus, não apenas para que nós pudéssemos reconstituir a intimidade que Deus tinha conosco no início, mas também para que nós pudéssemos saber que nós somos conectados com Ele e que nós somos importantes para Ele ao ponto de Ele enviar o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, sabe? E é sobre isso que é a Páscoa. Eu sei que parece uma crença meio morta nos dias de hoje. Eu falo sempre no hospital que é muito difícil existirem pessoas que não conhecem essa história aqui no Brasil, mas é uma história importante de ser contada, porque quando a gente é pequeno, a não ser que você já tenha crescido na igreja, a gente só ouve contar que Jesus era uma pessoa que morreu na cruz e que falava de amor para as pessoas, mas não é só isso, sabe? Jesus, ele veio para nos libertar, para tirar as coisas dos nossos olhos e nos fazer ver. Na passagem que fala quando Jesus foi crucificado e quando ele morreu, fala que o véu do templo se rasgou. E eu não vou falar com muita propriedade aqui, porque eu de fato não estudo sobre isso, então pode ser que eu fale alguma besteira, mas os templos daquela época, eles eram restritos. Se você ler Êxodo, Levítico, sobre a construção dos templos, você vê que existem setores dentro do grande templo que eram restritos aos sacerdotes, que somente os altos sacerdotes podiam ir lá, que era onde tinha a presença de Deus. E com essa questão de o véu ter sido rasgado, Jesus quer nos dizer que nós não precisamos que ninguém interceda por nós e que nós não precisamos seguir rituais para ser aceitos por Deus, para ser ouvidos por Deus, sabe? Você pode simplesmente chegar para Deus e falar: "Oi, Deus, eu tive um péssimo dia no trabalho." E literalmente nessas palavras você pode. Eu sei que existem crenças diferentes dentro da mesma crença, mas Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ser livres e para que nós pudéssemos nos achegar a Deus como filhos, assim como Jesus era. E se achegar como filho não é fazer uma oração pronta, não é fazer um pedido pronto, não é fazer algo que já tá lá listado, mas é ter liberdade, sabe, para você chegar e falar de todos os seus problemas, falar sobre os seus sonhos, falar sobre as suas frustrações, porque ele vai te escutar, sabe? Eu sei que ele é onisciente, que ele sabe de tudo e que, eu nem preciso falar, mas ele quer que você tenha esse sentimento de que você é livre para chegar para ele e nessas palavras falar: "Deus, eu preciso de colo", e deitar e chorar, como foi muitas vezes que aconteceram comigo, sabe? E eu digo assim que na minha vida, eu, Amanda, eu só tô viva aqui porque eu tive inúmeras intervenções de Deus me lembrando de que a minha vida importava, de que era importante que eu ficasse firme e que eu me reconstruísse e que eu dormisse e que no outro dia tudo ia ficar bem, ou quase bem, mas que ele tava cuidando de tudo porque a minha vida era importante, porque ele me criou com um propósito, sabe? Eu não sei se eu falei no início, mas Jesus
morreu por um coletivo, mas morreu por um individual também. Jesus morreu para salvar a terra, mas ele morreu para salvar a Amanda, ele morreu para salvar a Maria, ele morreu para salvar o João, ele morreu para salvar cada um de nós, porque foi ele quem nos criou. Foi ele quem nos fez do jeito que nós somos. Ele conhece todos os nossos problemas, ele sabe tudo o que se passa nas nossas vidas, mas ele morreu para que nós pudéssemos buscar ajuda nele, como a gente busca ajuda nos nossos amigos, na nossa família, no nosso pai, na nossa mãe. Ele quer que a gente se reconecte com ele, e a parte dele já foi feita. Ele já morreu, já tá feito o caminho, é só você buscar, é só você chegar pra ele e chamar ele de pai, sabe? Você pode fazer a sua oração de uma forma que seja uma conversa com um amigo, porque é isso que é a oração. Mas é importante falar também sobre a questão da ressurreição, porque a Páscoa em si é a ressurreição de Cristo. E para mim, eu tenho que isso significa que, mais uma vez, Deus vence todas as imposições físicas e existentes na vida, todas as coisas que podem ser explicadas. Ele vence porque ele reviveu. Isso não existe, isso não tem como comprovar. Como que ela ressurge, mas o corpo dela não estava mais ali, como tem aquela passagem das mulheres que foram cuidar, né, do túmulo de Jesus e orar para Jesus depois que o corpo dele foi entregue. E o corpo dele não estava mais lá, sabe? E é importante também falar sobre a questão do jardineiro, que o jardineiro, ele estava ali e era Jesus, que falou para elas que elas não precisavam chorar, que o corpo de Jesus não foi roubado. O corpo de Jesus, ele foi colocado de volta no lugar onde ele veio. Mas a ressurreição, acima de tudo, ela representa que Jesus morreu, mas que ele venceu a morte. E que o amor dele e que a existência dele vence tanto as questões que a gente pode explicar, como as questões que a gente não pode explicar, como a morte. E a ressurreição dele não representa apenas isso, mas também representa que agora ele deixou conosco o Espírito Santo dele, como ele fala para os discípulos quando eles veem ele de novo como Espírito. Ele deixou o Espírito Santo dele para que seja o nosso conselheiro, o nosso companheiro no dia a dia. E o Espírito Santo é justamente esse conselheiro, é justamente aquele que toca os nossos corações, mas ele continua sendo Deus, ele continua sendo Jesus. Eu não vou entrar nesse mérito porque, mais uma vez, é uma questão muito mais teológica, mas ele não nos deixou órfãos, sabe? Ele morreu, mas ele não nos deixou órfãos. Ele mandou o seu Espírito aqui para a Terra para que fosse o nosso conselheiro, para que fosse aquela coisa que a gente sente no nosso coração, sabe? Aquele amor. E para que fosse a pessoa que impedisse que a minha vida acabasse. Esse é o real sentido da Páscoa. E eu sei que talvez você assistiu esse vídeo por consideração, porque você já sabia de tudo isso, mas talvez não. Talvez alguma coisa que eu falei aqui tocou o teu coração. E eu espero de verdade que você pense sobre isso, porque na Páscoa existe uma enxurrada de postagens falando sobre Jesus, falando sobre o sacrifício de Jesus, sobre o quanto é importante, sobre o quanto ele é magnífico, mas é importante que você pare e pense nisso, não apenas na Páscoa, que você leve isso para a tua vida e que você se lembre em todas as situações, não apenas nas que você está triste, nas que você está passando por uma situação difícil, mas que você se lembre de que ele está com você e que ele quer ser unido com você, não apenas quando existe um feriado nacional para lembrar disso. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha tocado o coração de vocês de alguma forma. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, comenta aqui embaixo, dá alguma sugestão, porque antigamente esse canal era destinado a falar sobre isso, mas aconteceram algumas coisas e eu acabei apagando os vídeos. Mas enfim, eu espero que eu tenha cumprido a minha missão de falar com vocês. É isso, uma feliz Páscoa para vocês, uma feliz ressurreição de Cristo e que ele possa passar a viver nos nossos corações através do Espírito Santo, que é a grande representação dessa Páscoa. E que a partir dele, vivendo no nosso coração, a gente consiga viver como se Jesus estivesse ao nosso lado todo instante, nos ensinando ao que fazer, como agir. E é isso, um grande abraço pra vocês. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no meu canal se você não é inscrito ainda, ativa o sininho. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.